Beleza. Gente, assim, ó, o que que a gente faz em eletrônica de potência, tá? Nós vamos estudar circuitos que já são consolidados, que a gente considera circuitos básicos da eletrônica de potência, muitos deles extensamente utilizados ainda, como, por exemplo, os retificadores que nós vamos ver na aula de hoje, tá? Muda talvez a tecnologia do diodo que está usando, muda-se os materiais, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Então, o primeiro ponto que nós temos quando a gente está estudando esses circuitos é entender como eles funcionam. Em que momento em que ocorre o chaveamento, em que momento que o diodo bloqueia, em que momento que o diodo abre. Tá? No caso de retificadores. Depois a gente vai ter chaves controladas, transistorizadas, que também é uma outra história. Feito isso, nós vamos pegar esse circuito e dividir em etapas de operação. O que que caracteriza uma etapa? Quando uma chave abre ou fecha. Tá? Sendo diodo ou sendo transistor. Vamos entender como é que funcionam essas etapas. Vamos entender o gráfico de cada uma dessas etapas. E aí, depois disso, a gente faz os equacionamentos. Tá? Essa é a ideia. Beleza. Vamos dar uma olhadinha, então, aqui no primeiro retificador que a gente tem ali do material, que é o retificador meia onda. Tá? Ele é usado até mas não para aplicações de potência. Tá? Ele é péssimo para aplicações de potência. A gente vai ver o porquê dele. Deixa eu ligar aqui no meu monitor. Uhum. Tá, eu vou apresentar a minha tela aqui e a gente vai começar a entender esses caras. Dica. Estudo de eletrônica de potência, gente. Ok? Você pode fazer um estudo no papel, né? Mas eu recomendo sempre você estar simulando. Sempre você estar checando os sinais para aquilo começar a fazer sentido na cabeça de vocês. Tá? Uhum. Vamos começar por aqui. Vamos pegar uma fonte. Pegar uma voltage aqui. Pegar um diodo. Pegar uma resistência.
Tá. Primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu ver qual é o valor que tá essa resistência aqui. Vou colocar uns 100 ohms. Esse diodo aqui, eu vou deixar sem fabricante por enquanto. Eu vou deixar como se fosse um diodo ideal aqui, tá? E vou colocar essa fonte aqui como uma fonte AC. Então, uma fonte senoidal, sem offset, com uma amplitude de 311 volts, uma frequência de 60 Hz, sem delay, sem atraso de fase e sem informação sobre o número de ciclos. Ok. E vou configurar a simulação agora. Spice Directive. Tá. Uma simulação em 60 Hz. Eu vou colocar 0,1 segundos. Não vou colocar informações sobre time step, que seria o passo da simulação. Vou deixar ele definir isso. Eu apenas vou colocar aqui que eu quero 0,1 segundos de simulação e vou pedir para ele simular. Ah, tá. O PSpice ele sempre pede para gente colocar o ground. Se eu consigo achar ele por aqui. Se eu consigo com a letra G. Com a letra G. Ok. Logo que eu apertei ali o botão de simular, ele já veio aqui para a tela de simulação, tá? Mas como eu não botei nenhuma ponteira, ele não me apresenta nada. Então eu vou medir alguma coisa. Aqui, ó. Eu vou medir esta tensão. Coloquei aqui. Vocês podem perceber, eu coloquei só uma ponteira, né? Ele vai medir da onde até onde? Ele vai medir deste ponto até o ponto de referencial, tá? Se eu quiser fazer uma medida diferencial, eu uso duas ponteiras. Depois eu vejo isso. Tá aqui a nossa forma de onda da tensão de saída. Vamos ver a tensão da entrada também. Pum. O que está acontecendo aqui? Esse circuito aqui, gente, ele está com duas etapas de operação, tá? Eu vou fazer o seguinte também. Eu vou abrir aqui um Jamboard para explicar isso aqui melhor para vocês. Aqui. Vamos ver se eu consigo fazer o que eu quero fazer aqui. Não. Eu queria botar um fundo branco aqui. Ah. Enfim. Não vou conseguir. Não tem problema.
Ver se isso aqui eu consigo. Ficou ruim, né? Vamos ver se eu consigo dar uma engrossada nesses traços aqui. Queria dar uma engrossada nesse traço aqui. Ah, tá aqui. Agora ficou melhor. Se bem que eu tô querendo fazer com que esse sinal apareça aqui por cima. Vou ter que apagar aqui e vou ter que tentar de novo. Tá, agora sim. Agora ficou certinho. Então, pessoal, o que a gente está vendo aqui, ó? O que acontece? Existem basicamente duas etapas de operação nesse circuito. A primeira etapa é quando o diodo conduz. E a segunda etapa é quando o diodo bloqueia. Quando é que ele conduz? Quando ele está polarizado diretamente. Quando que acontece isso? No momento que essa tensão senoidal ela é positiva, ou seja, eu tenho positivo aqui ligado ao positivo desse diodo, ele vira um curto. Se ele vira um curto, esse meu circuito aqui acaba sendo equivalente a isso aqui, ó. Não, vai ficar ruim eu fazer isso aqui. Melhor eu fazer por aqui mesmo. Na primeira etapa, eu vou botar aqui primeira etapa e segunda etapa. Quando esse diodo aqui está conduzindo, ele vira um curto. Tá? Isso acontece na primeira etapa de operação. Se ele vira um curto, como é que está conectado a fonte com a resistência? Em série?
Não tá conectado? Estaria conectado. Ele tá conectado após o diodo. Ó, quando o diodo conduz, idealmente, ele vira um curto. Tá? Pergunto de novo. Se ele virou um curto, como é que está conectada a fonte com a resistência? Em série ou em paralelo? Paralelo? Paralelo. Como é que eu sei que qualquer coisa está conectada em paralelo, gente? Quando tem dois pontos de conexão. No caso, eu tenho o positivo ligado na minha resistência, eu tenho o negativo da minha fonte ligado na resistência. Dois pontos de conexão paralelo. Qual é a principal característica de uma ligação em paralelo? A resistência vai ter a mesma tensão da fonte? Perfeito. É por isso que vocês estão observando este comportamento aqui, ó. Olha o que acontece. A tensão em azul é a tensão da resistência, tá? Eu vou colocar aqui. Verde, tensão na fonte. O que acontece na segunda etapa de operação nesse caso? A conversão de tensão? A conversão de tensão? Como assim conversão? De alternada para contínua? Não, isso é o que está acontecendo sim. Mas assim, ó, vou explicar melhor. Eu vou dividir as etapas de operação deste circuito. A primeira etapa é quando o diodo conduz, tá? Por que ele conduz? Eu tenho uma tensão positiva, a minha tensão senoidal está no seu semiciclo positivo, o diodo conduz. No momento que ele conduz, ele vira um curto, literalmente. Ele é um fio que liga a fonte à resistência, tá? E isso vai durar um tempo. Que tempo que isso vai durar? Isso vai durar, gente, até aqui, ó. A primeira etapa de operação dura até aqui. Até que eu vou colocar aqui. Primeira etapa. O que acontece aqui nesse momento que a tensão na carga fica zero? O que está acontecendo aqui? Ele não conduz, ele para? Ele para de conduzir. E por que ele para de conduzir? Porque é uma tensão negativa. Perfeito. E o diodo só conduz quando está diretamente polarizado. Exatamente. É isso. Esse é o princípio básico de funcionamento do retificador. Tá? Mas ele funcionaria como um capacitor, então? Como assim, um capacitor? Ele conduz, aí ele para de conduzir, aí ele conduz novamente. Seria como um capacitor, mais ou menos? Mas Não aí... capacitor, porque capacitor armazena energia. Mas sim, capacitor tem momentos em que ele conduz, que ele recebe corrente, e ele tem outros momentos que ele fornece corrente. O diodo, ele também tem as suas etapas de operação. Na etapa que ele conduz, ele vira um curto-circuito, e na etapa que ele não conduz, ele vira um circuito aberto. Então isso aqui deixa de existir, ó. É como se eu cortasse o caminho aqui e não a passagem de corrente. Mas aí ele conduziria em picadas, assim, em pontilhados, meio dizendo só para mostrar, falar no modo visual mesmo. Exato. Mas por conta da frequência, daí parece que é direto. Quando a tensão na fonte, ó, ela é positiva, o diodo conduz. Ele permite a passagem de uma tensão positiva, tá? Quando a tensão começa a ficar negativa, o que acontece? A gente está lidando com uma resistência. A corrente estava vindo nesse sentido aqui, tá? Quando a tensão fica negativa, a corrente tenta fazer isso aqui, ó. Pá, 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 pum.
e encontrou o diodo. No momento que ele encontra esse diodo, o diodo bloqueia. Se o diodo está bloqueando, não há passagem de corrente aqui. Se não há passagem de corrente numa resistência, qual é a tensão que essa resistência vai ter? Zero. Zero. Exatamente. Se a gente seguir a lei de Ohm, a gente sabe que tensão é igual a resistência vezes a corrente. No momento em que não há corrente na resistência, não há tensão sobre ela. Então aqui está a nossa segunda etapa de operação, a etapa em que o diodo está bloqueado. Opa. E aí o que acontece depois? A tensão de entrada, ela está no seu semiciclo negativo, ela segue nesse semiciclo negativo, vai, e aqui ela entra no semiciclo positivo. O que vai acontecer, ou melhor, o que está acontecendo agora nesse ponto aqui? Esse aqui, no caso, que eu vou marcar agora. Veja, aqui está a minha tensão de entrada, aqui por trás. E a tensão azul é a tensão na resistência. Vocês percebem que a tensão na resistência está acompanhando de novo a tensão de entrada. Por que está acontecendo isso agora? Porque ele formou um curto-circuito de novo. E por que ele formou um curto-circuito de novo? Porque a tensão é positiva. E aí eu polarizei direto ele. Então, que etapa de operação é essa aqui? Primeira etapa de novo. E assim o circuito vai se repetindo de forma cíclica. Mais à frente aqui, eu tenho novamente a segunda etapa de operação. Se repetindo. E assim sucessivamente, gente. Primeira etapa, segunda etapa. Primeira etapa, segunda etapa. Fecha diodo, abre diodo. Fecha diodo, abre diodo. Fecha diodo, abre diodo. Qual é a grande vantagem disso tudo? Vocês podem ver, a tensão na saída, ela não é alternada. Ela só tem valores positivos. Quando a tensão na entrada tenta inverter, o que acontece? Bloqueio. Quando a tensão na entrada volta a ser positivo, o diodo conduz novamente. E quando a tensão na entrada fica negativa, bloqueio. Ele não deixa passar. Tá entendido aqui, gente? Sim. Tranquilo. Eu vou apresentar para vocês, então, agora, nessa aula, o princípio básico de funcionamento desses circuitos, entende? Eu quero que vocês entendam como eles funcionam, para depois a gente ver os projetos que vai ser em cima deles, tá? Não sei se vai dar tempo de ver tudo, mas vamos tentando, tá? Agora vamos ver um outro circuitinho que estava ali no material de vocês, que é esse cara aqui, ó. Esse aqui é o retificador meia onda, nosso tradicional, bem conhecido, às vezes utilizado em circuitos de baixa potência, tá? Mas nós temos um outro cara aqui. Muito mais completo e muito mais utilizado do que o retificador meia onda. Provavelmente ele tem dois ciclos, né? Como assim? Duas formas de ondas, né? Qual? Para intercalar. Vamos. Tu quer dizer o próximo circuito? Isso, esse que tu tá montando agora. Vamos ver. No caso, nós só temos um tracejado, né? Uma tensão que passa ali, então ela intercala. Nesse caso, ela... Bom, vamos ver. Vamos ver. Meu Deus, como esse... Socorro, gente, como esse aplicativo aqui é bugado. No Mac. Eu ponho o componente e ele
E ele começa a mexer a tela. O que eu quis dizer é que enquanto um vai estar no semiciclo positivo, o outro vai estar no semiciclo negativo. Pode ser. Sim. Vocês já usaram o LT Spice antes, né? Sim. Mas eu sei que usou. Vou pedir para ele usar. Eu vou botar um referencial aqui também, aqui embaixo. Aqui eu vou ter que tomar um cuidado. Configurar essa fonte aqui. Fazer ela semelhante a... Não é pulse, é sine. DC offset 0, amplitude 311, frequência 60 Hz. Ok. A minha resistência aqui, vou botar o valor de 100 ohms também. E vamos simular. Vamos ver se ele vai aceitar. Não sei que bando de sinal é esse. Mas eu vou fechar. Eu vou medir agora a tensão em cima dessa resistência. Vejam, olha onde está o meu ponto de terra aqui, tá? Eu posso medir daqui para cá, que eu vou medir a tensão em cima dela. Então eu clico aqui e... Pum, esta é a minha tensão de saída em um retificador do tipo onda completa. Vou tirar isso aqui e vou ver agora a minha tensão de entrada. Aqui a gente tem um problema, gente. Tá? Sempre que vocês forem medir essa tensão de entrada, como o referencial está aqui e não aqui nesse ponto, a gente vai ter que usar uma ponteira diferencial. Tá? Então, para isso, eu vou pegar, deixar clicado, arrastar clicado e conectar aqui. Pronto. Aqui está a minha tensão de entrada. Tá? Vou medir minha tensão de saída. Como o meu referencial está aqui, bem tranquilo de medir. O que aconteceu nesse caso? Opinião rápida de vocês. Essa forma de onda é melhor do que a anterior? Sim. Sim, justo. Eu não tenho aquele tempo em zero que eu tinha aqui, eu tenho tensão, inclusive, nesse tempo. Eu estou aproveitando muito bem essa minha forma de onda. Tá? Continuo tendo ondulação? Continuo tendo. Outra pergunta rápida. A tensão de saída, esta aqui em azul, ela tem valores negativos? Tem. Aonde? A que tu usa? A azul. A azul não tem valores negativos. Não tem valores negativos. Então, meu retificador está fazendo o papel dele. Qual é o papel dele? Ter uma única polarização na tensão de saída. Pode ser positiva ou pode ser negativa, tu entendeu? Eu posso ter valores negativos e ainda assim ser uma tensão CC. Tanto que vocês podem observar lá no conector, aqueles conector de fonte ATX lá de computador, eles têm linhas mais 12 volts e menos 12 volts. Ele tem linha mais 5 volts e menos 5 volts. Não tem problema em tu ter essas linhas, tu entende? O problema é tu ter um sinal que alterne entre valores positivos e valores negativos. Se o teu sinal faz isso, ele é um sinal alternado. Ele não é um sinal contínuo. Tá?
Bom, vamos então pegar aqui um print screen desse cara e vamos levar para dar uma analisada ali no nosso quadro. Posso fazer uma analogia e ver se faz sentido para ti? Pode. No retificador de meia onda, a gente tem uma tensão e eles intercalam a continuidade e tensão zero, né? Mas então no retificador de meia onda, esquece essa primeira parte. No retificador de meia onda, a gente consegue ver a frequência melhor trabalhando numa lâmpada do que num retificador de onda completa? Refaz a tua colocação. Não entendi. Porque no retificador de meia onda, a gente tem a falha que tem a tensão zero em um certo momento. E no retificador de onda completa, a gente tem a tensão contínua. A gente tem uns pequenos picos de tensão zero, mas por muito pouco tempo, quase invisível, dava a dizer. Não digo quase invisível, ó. A gente tem aqui, dá para se observar que a tensão cai até zero. Esse ponto aqui é o zero, tá, gente? Deixa eu só marcar aqui para vocês verem bem direitinho. Esse ponto aqui, ó, é o zero de tensão. Então, nesse caso do retificador de meia onda, a gente teria somente 60 Hz e no retificador de onda completa a gente tem 120 Hz. Seria isso? Perfeita colocação. Muito bom, exatamente. No retificador de onda completa, o período da forma de onda de saída é 120 Hz. Exatamente. O período. A frequência é 120 Hz. Certo? Porque aqui, ó, dá para se ver claramente. A forma de onda de verde, de novo, eu vou copiar isso aqui porque é a mesma coisa. Isso, sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque a gente falou, acho que em aula, uma vez passada, que a gente não consegue. A luz tá piscando, mas a gente não consegue ver por causa que ela tá trabalhando numa frequência de 120 Hz. Se ela estivesse trabalhando em 60 Hz, a gente conseguiria ver a olho nu. Sim. Sim. Ó, vamos ver aqui, ó. Aqui tá a tensão de entrada, tá? Ela tem 60 Hz. Eu configurei essa fonte de tensão para ser 60 Hz, tá? Vocês podem ver que este aqui é o período dela. O período da forma de onda da tensão de saída é metade do período da forma de onda da tensão de entrada. Qual é a relação que existe entre período e frequência? A frequência é inverso do período, sempre. Tá? Então, se o meu período diminui pela metade, a minha frequência Também. dobra. Ó, período diminuiu, frequência aumenta. A relação entre eles é inversamente proporcional. Sempre que tu tem uma relação inversamente proporcional, se um diminui, o outro aumenta. Tá? Peraí, eu não entendi, eu buguei. Pode repetir? Olha só, qual é a definição de período? Período é o tempo que uma forma de onda leva para terminar o seu período, digamos assim. O seu ciclo, né? Não, o seu ciclo, perfeito. Isso. O que é a frequência? É quantos ciclos ela faz em um segundo. No caso, o período. Não? É que assim, ó, período e frequência eles estão intimamente relacionados, tá? Bota bugar. Não, mas a definição clássica é período é o... deixa eu conectar aqui meu notebook, peraí. O Eduardo aí tá atrás do microfone assim, cara, que pia chato. Cala a boca. Período é o tempo que uma forma de onda leva para completar um ciclo, tá? Por exemplo, o período da tensão elétrica que a gente tem na tomada é 16,67 milissegundos. Esse é o tempo que ela leva para completar um ciclo. Tá? Frequência
é quantos ciclos essa forma de onda tem, porque quantos ciclos essa forma de onda tem em um segundo, tá? Então, tá, entendi. Ó, você pode ver aqui, ó, num mesmo período, num ciclo da tensão de saída, eu tenho 2 ciclos. Num ciclo da tensão de entrada, eu tenho 2 ciclos da tensão de saída. O que quer dizer isso? Quer dizer que a frequência da minha tensão de saída é o dobro da minha tensão de entrada. Então, basicamente, se eu tivesse 2 períodos, eu teria 4 ciclos. Tá, entendi. Desculpa. Exatamente. Olha aqui, a tensão de entrada é só contar. Um ciclo da tensão de entrada, 2 ciclos da tensão de entrada, certo? Vamos contar quantos ciclos que teve a tensão de saída. 1, 2, 3, 4. Perfeito? Tá? Vamos para as etapas de operação desse circuito. Como é que ele funciona? Tá? O ideal seria, né, gente, que eu explicasse para vocês e vocês seguissem o caminho. Mas tem certas coisas que não adianta. Eu vou ter que falar para vocês e aí depois vocês entendam e absorvam. Tá? Primeira etapa de operação desse circuito acontece quando a tensão é positiva. Primeira etapa. D2 e D5 conduzem. Obviamente, os outros bloqueiam. Segunda etapa de operação, reverso. D3 e D4 conduzem. Como assim? Vamos ver. Eu vou marcar aqui em vermelho a primeira etapa de operação. Na primeira etapa de operação, gente, a tensão ela é positiva, então ela segue por aqui. Quando uma tensão positiva encontra o positivo do diodo, e obviamente não tem nenhuma tensão desse lado, o que vai acontecer com esse diodo? Ele conduz. Então, esse diodo conduzindo, eu tenho espaço aqui, pá. Só uma pergunta, ó, uma tensão positiva encontrou o negativo desse diodo aqui. O que vai acontecer com esse diodo neste momento? Ele não vai deixar passar. Perfeito. Então, esse diodo está bloqueado nesse momento. Pá, essa corrente não passa por aqui e essa corrente segue linda e bela. Passa pela resistência, certo? Daí, esta tensão positiva encontra este diodo aqui e ele conduz. Venho até aqui e aí eu fecho esse caminho. Pá. Por que essa tensão aqui, por que essa corrente não foi por este diodo aqui? Eu explico. Vocês estão vendo que eu tenho uma tensão positiva nesse ponto, né? Essa tensão positiva, ela até tentou, essa danadinha, descer por aqui. Só que olha o que ela encontrou aqui. O negativo. Então, pum, bloqueou esse diodo. E assim eu obtive a minha primeira etapa de operação. Isso seria um ciclo? Isso seria um ciclo da tensão de entrada. Meio ciclo, então, basicamente. Meio ciclo da tensão de entrada ou um ciclo da tensão de saída. Uhum. Mas como a gente considera, Gui, que quem dita os ciclos de operação do nosso conversor à tensão de entrada, a gente sempre se refere a ela. Então, como tu disse, meio ciclo ou um semiciclo. Tá? Perfeito. E onde é que esse semiciclo está aqui? Ele está aqui, ó. Gata. Tá? Eu vou copiar os outros textos aqui e vou botar ali.
Beleza. Deixa eu ver se eu tenho como duplicar isso aqui. Tem. Perfeito. Vamos agora ver aqui a segunda etapa de operação. A segunda etapa de operação é, obviamente, aqui, que ela está acontecendo. O que acontece nessa segunda etapa de operação? Bom! A tensão de entrada agora, ela está negativa. Tá. Deixa eu ver se eu tenho como apagar isso aqui. Apagar na mãozona mesmo. Quando eu estou trabalhando, gente, com um semiciclo negativo, o que vai acontecer? Se aqui está marcado positivo, eu vou inverter esse cara. Tá? Se essa tensão está negativa, quer dizer que ela está negativa com relação a esta referência. Então, o positivo agora é este lado aqui. Se é esse lado aqui, então a corrente ela segue nesse sentido. Tá? O que acontece? A corrente encontra esse caminho, viu esse diodo aqui, esse diodo fez o quê? Permitiu a passagem de corrente. Segue por aqui, passa aqui no positivo do resistor, vem para cá e termina o caminho dela aqui. Tum. Vocês podem ver que a corrente fez um caminho reverso aqui para fazer esse cara. Tá? Como é que essa tensão na saída ficou positiva, gente? É simples. É como se tivesse esses 4 diodos, eles funcionam assim. Conectei na minha fonte senoidal da entrada. Ela está no seu semiciclo positivo. Os diodos estão ali. O semiciclo inverteu. Para minha tensão da saída não ficar negativa, eu inverti os terminais. Vejam, o fluxo da corrente é nesse sentido aqui. Para o resistor, eu continuo tendo um fluxo daqui para cá. Isso vai gerar uma tensão positiva aqui e negativa aqui. Na primeira etapa de operação, acontece a mesma coisa. Eu tenho um fluxo de corrente daqui para lá. Vocês viram que para o resistor é como se eu tivesse sempre corrente positiva entrando nele? Por isso que a tensão no resistor vai ficar sempre positiva. Porque quando a minha forma de onda da tensão de entrada tentar inverter a corrente, mudar o sentido da corrente, a maneira como esses diodos estão configurados vai permitir com que eu inverta a ligação e eu faça a corrente que antes fluía em sentido contrário cair no positivo do meu resistor de novo. Entenderam, gente? Sim. Sim. Eduardo, tranquilo aí? Tranquilo. Beleza. E é isso. É assim que funciona um retificador. Então isso explica a gente colocar em qualquer sentido a tomada do carregador ou alguma coisa, né? E não faz nenhuma diferença. Porque Tu tem um se é no retificador negativo ou no montado. positivo, ele vai ter um retificador que vai... Que nem, eu não sei se era o meu pai, não lembro quem que tava falando. Que tinha que tomar cuidado com o plug do computador, porque se conectar ao fase diferente do neutro, eu acho que eu falei, não sei se foi pro pai ou pra outra pessoa, eu falei, não faz diferença. Não faz. Se fosse um retificador da meia onda, aí teria que cuidar, né? Nem retificador da meia onda. Nem retificador.
Quer ver? Ah, real, por causa que tu coloca, dependendo do sentido, ele não vai, não, tá certo, por causa que Tá o diodo não certo, vai porque de deixar. qualquer forma ele só vai deixar passar a corrente nesse sentido aqui, ó. Nossa, eu Entendeu? viajei agora. Não, mas é boa tua colocação. É isso que eu quero que vocês peguem. Esse sentimento de como que funciona o retificador. Porque a partir do momento de como funciona ele, aí depois a gente vai entrar nos equacionamentos, que é a cachaça. Tá? Mas se vocês não entenderam nem o princípio básico de funcionamento dele, esqueçam entender o resto. Vocês não vão entender. Tá? Bom, eu vou começar a colocar a matemática aos pouquinhos agora, tá? Porque é assim que a gente vai colocando aos poucos para depois a gente incrementar mais. Vou fazer uma pergunta aqui com relação aos momentos em que acontecem essas etapas, tá? Olha só, gente. Olhando esse gráfico aqui, tá? A gente sabe que o período de uma forma de onda senoidal, ela é em quantos graus? Vocês se lembram? Tu pode repetir de novo? Ó, uma onda senoidal, ela completa um ciclo em quantos graus? Até vou colocar aqui embaixo isso. Um ciclo em 0? Não. Aqui, por exemplo, Gui, é 0 graus, tá? Não, 360 graus tá certo. Porque juntando ele faz... Isso aí. 360 graus. Vou Ele colocar começa em aqui. 300, aí ele vai em 0, de 0 ele vai para 360 de novo, né? Isso. É isso que eu quero que vocês peguem. Isso é em graus, tá? Em radianos isso é quanto? 2π. 2π. Como eu não tenho π aqui, eu vou colocar simplesmente π, tá, gente? Eu vou botar os dois, tá? Porque é padrão da gente utilizar as duas notações, tá? Usem a que vocês melhor se adequarem. Beleza. E aqui no meio, gente? Essa forma de onda é quanto? Se aqui é 360, na metade é? Em 200 e... 180. 180. 180, isso. Se aqui em radianos era 2π, aqui vai ser π. Deixa eu colocar isso aqui centralizado. Tá? É muito importante a gente saber isso aqui. Certo? Por quê? Porque vai me ajudar agora a eu dar um ar mais matemático para essas minhas etapas de operação. Como assim? Gente, a condução desse diodo, portanto, ela acontece entre 0, eu vou botar aqui ângulo, tá? Então, vou botar ENG, entre 0 e 180 graus. E o bloqueio desse cara aqui acontece entre 180 graus entre 180 graus e 360. Tá? Essa é a definição matemática que a gente dá para em qual momento que acontecem essas etapas de operação. Até aqui tá tudo bem? Vocês entenderam aqui o que eu fiz? Até agora, tranquilo. Pra mim também. Beleza, show de bola. Se vocês forem ver aqui, gente, no retificador de onda completa, vai acontecer a mesma coisa. A primeira etapa acontece entre 0 e 180 graus, e a segunda etapa acontece entre 180 graus e 360 graus, tá? Então, eu só vou copiar o que está aqui.
Ó, gente, vocês podem ver, ó, vocês estão conseguindo acompanhar tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês até esse momento, tá? Mas por que que o estudo da eletrônica de potência tem que ser um estudo contínuo, tá? Aula a aula. Porque se vocês pegarem a minha próxima aula que eu for trabalhar com retificadores, eu já vou estar falando em ângulo. Eu já vou estar falando nessa linguagem aqui para vocês. Já vou estar citando as etapas de operação, já vou estar citando o bloqueio e condução desse diodo, entende? Então, no momento que vocês perdem ou que vocês deixam de estudar um pouco, vocês já não acompanham a próxima aula. Tá? Por isso que eletrônica de potência é, às vezes, uma disciplina que o pessoal tem dificuldade de acompanhar. Porque realmente é um estudo contínuo. Você tem que ir acompanhando, você tem que ir tirando as dúvidas no decorrer que elas aparecem. Tá? É um estudo muito... É uma mistura entre eletrônica, matemática e análise de gráfico. Tá? Bom, gente. Acho que até aqui tá tudo bem. Agora vamos começar a dar uma analisada. Como é que a gente vai projetar esse diodo dentro do nosso circuito? Tá? Sabe o que a gente vai fazer agora? Vamos dar uma olhadinha na tensão desse diodo. Vamos voltar para a nossa simulação. Vou tirar esse gráfico daqui. Vou simular de novo. E eu vou observar só a minha tensão de entrada aqui por enquanto. Perfeita. Vou analisar agora a minha tensão de saída. Exatamente como a gente espera. E vou analisar agora a minha tensão sobre o diodo. Lembrando, este é o ponto positivo do diodo, este é o ponto negativo do diodo. Então, ponteira diferencial. Não tem como medir daqui para cá. Tu tem que botar uma ponteira aqui e a outra ponteira tu posiciona aqui. Isso é bem importante, tá, gente? Vamos ver o que deu isso. O que aconteceu aqui? Cri. Vamos ver. Aqui começa a surgir uns pontos de reflexão interessantes que talvez vocês nunca tenham parado para pensar, tá? Essa aqui é a primeira etapa de operação. Essa aqui é a segunda etapa de operação. Na primeira etapa de operação, eu tenho tensão sobre a minha carga, certo? O diodo vira o que na primeira etapa de operação? Curto. Um curto. Daí eu pergunto para vocês, qual é a tensão que eu tenho em cima de um curto? Zero. Qual que é a ideia do curto-circuito, gente? A ideia do curto-circuito é bem como o nome diz, um caminho curto, um caminho sem resistência. Idealmente sempre tem, óbvio, mas a gente vai falar, idealmente, fora da idealidade sempre tem, mas a gente sempre fala aqui idealmente. Se o curto é um caminho sem resistência, se não tem resistência, não tem como ter tensão. Pode passar a corrente que for, que se não tem resistência, eu não vou ter tensão. Por quê? Porque tensão é igual a corrente vezes a resistência. É o que está acontecendo aqui neste exato instante. O diodo está conduzindo. Se o diodo está conduzindo, a tensão sobre esse diodo, ela é zero. Eu vou fazer isso aqui um outro
Deixa eu duplicar esse cara aqui. Eu vou fazer um outro print screen aqui. Dois, três. Aqui. Meu Deus, mas é um profissional, né? Gente, vou botar uma anotação aqui embaixo. Quando D conduz, vira curto. Tensão sobre D igual a 0 volts. E vou botar bem grande aqui, idealmente. Na prática, obviamente que não é assim. Tá? Quando D conduz, quando D bloqueia, vira um circuito aberto. Olha o que eu escrevi aqui e vê se vocês entendem o que eu estou dizendo. O que vai acontecer, gente, quando esse diodo bloquear? Tá? Ele vai ter que segurar as pontas da tensão. Certo? Se ele segura as pontas da tensão, esse cara aqui vai ter que segurar essa tensão de entrada. Então, quando a tensão de entrada for negativa, quem vai segurar essa tensão e não deixar passar a corrente é o diodo. Por isso que o diodo, a forma de onda da tensão do diodo tem esse valor negativo aqui. Porque ele está segurando a tensão negativa da entrada. E no momento que essa tensão vira positiva, o diodo faz o quê? Pum, ele conduz. E quando o diodo conduz, a tensão sobre ele é zero. A tensão de entrada ficou negativa de novo, o diodo bloqueia e segura essa tensão. Essa tensão não é passada para a carga. E no momento que a tensão volta a ser positiva, a tensão dele é zero, porque ele permite a passagem de corrente. Beleza. Hein, Douglas, deixa eu te perguntar uma coisa. Um dos parâmetros do diodo, eu sei que tem um valor de tensão reversa, uma coisa assim, que ele aguenta. E se a tensão máxima da fonte reversa ali for maior que a especificada no diodo? Bum. Só dá uma explodidinha. Dá uma explodida. Esse, inclusive, Eduardo, muito bom teu gancho. Esse, inclusive, é um dos parâmetros de projeto que a gente está analisando agora. Tensão reversa máxima que o diodo consegue suportar. Tá? Pergunto a vocês, olhando esse gráfico aqui, qual é a tensão reversa máxima que o diodo tem que suportar neste circuito? 311? Menos No 311. caso, 311. Tá. Tornando isso para um caso mais geral. E aí eu vou colocar bem grande aqui. Isso tudo está no material que eu enviei para vocês, claro, né, gente? Eu só estou dando uma explanada aqui por cima. VD max do diodo vai ser igual a Pin de pico. Ou melhor, para ficar mais correto matematicamente. Este é o nosso primeiro parâmetro de projeto. Se a tua tensão de
pico de entrada for maior do que a tensão que o diodo suporta, ferrou, o diodo vai estourar. E vejam que eu coloquei aqui o valor tensão de pico. Eu não estou falando em tensão RMS. Ah, eu tenho uma tensão de entrada de 220 volts RMS. Eu vou botar um diodo de 220 volts. Ele vai suportar? Não. Porque nesse caso, não importa para nós o valor RMS. Importa sim o valor instantâneo que ela chega. E o máximo valor instantâneo que essa tensão senoidal chega é 311. Tá entendido, gente? Mas 311 não seria igual a 220? RMS. RMS, sim. Se eu não me engano, é o valor RMS vezes raiz de 2, uma coisa assim, né? Que é o valor de pico. Isso, Aí dá os exatamente. 311. Ó, o valor de pico de qualquer forma de onda senoidal é o seu valor RMS vezes raiz de 2, tá? Neste caso específico do diodo, nos interessa saber qual é o valor máximo mesmo dessa forma de onda, qual é o valor de pico dela, tá? Por quê? Porque as especificações do datasheet dos diodos, eles nos pedem isso. Qual é o valor de pico que esse teu diodo vai ter que suportar, tá? Na hora que a gente for fazer o projeto, a gente vai fazer o projeto cravado em 311 ou cravado no valor de pico? Obviamente que não. A gente vai dar uma boa margem de folga, 50%, até às vezes 100% do valor, dependendo desse valor de tensão. Tá? Entendido, gente? Entendido. Beleza. Agora vamos analisar aqui esse cara aqui. Pergunto, gente, para vocês. Qual é o valor de tensão que os diodos desse cara tem que suportar? Seria o dobro? Pois 622? Parece, né? Parece olhando assim, né? Mas provavelmente é o mesmo, então é 311 também. Mas não vamos chutar. Vamos entender o porquê disso. Vamos lá para a simulação. Tá? Claro, se eu colocar o voltímetro aqui, ele vai me dar esse valor. Mas eu quero que vocês entendam o circuito. Tá? Então eu vou fazer o seguinte. Vou colocar É que tu esse tá cara. intercalando, tu não tá botando os dois ciclos no mesmo tempo, tu tá intercalando, então não precisa ter. Sim. Mas vamos fazer o seguinte, ó, gente. Deixa eu fazer uns negócios aqui. Eu vou fazer o circuito equivalente desse cara aqui conduzindo, tá? E dele bloqueando. Vocês vão entender. Isso é outra coisa que a gente faz muito em eletrônica de potência. Circuitos equivalentes. Vou botar uma fonte aqui. Vou botar outra fonte aqui. Tá. Vou pegar um resistor também. E vou colocar ele aqui. E vou colocar ele aqui. Bom, gente, se o diodo aqui
ele é um curto quando ele conduz, então eu vou ter isso aqui, na primeira etapa de operação. Vocês concordam comigo? Sim. Beleza. Agora, quando o diodo bloqueia, ele vai funcionar como um circuito aberto, tá? Então eu vou ter isso aqui. Certo? Eu vou analisar quando esse cara está bloqueando, porque eu tenho interesse em saber a tensão sobre esse diodo, tá? Vou duplicar esse cara aqui. E aí eu vou explicar isso melhor. A gente quer saber, pessoal, a tensão em cima desse diodo aqui. Eu sei que o positivo dele é aqui e eu sei que o negativo dele é aqui. Quando a gente quer saber a tensão sobre o componente, o que a gente utiliza? Ou quando a gente quer saber a tensão em qualquer circuito elétrico, qual é a lei que a gente utiliza? Ela a gente vai usar a lei de Ohm também, mas não é ela. Malhas. Malhas. Kirchhoff. Sempre Kirchhoff. O que Kirchhoff nos ensina? Gente, analisem a tensão, a soma das tensões nesse sentido aqui, tá? Eu sei que a tensão sobre esse resistor é positiva aqui e negativa aqui, tá? Melhor. Vou analisar nesse sentido aqui para não ter problema para mim. Excelente. É melhor, né? Também prefiro. Vamos fazer as malhas aqui do jeito tradicionalzão. Vão meditando aí as tensões que vocês encontram. Ó, bateu aqui. Que tensão é essa? Menos V4. Menos V1 ou menos V4. Essa tensão aqui, qual é? Mais... a gente não sabe, então mais D. Mais sei VD, lá. vamos dar assim. VD, isso. E essa tensão aqui é quanto? Mais VR4. Vamos só chamar de VR. O que o bom e velho Kirchhoff nos diz? Que isso tudo vai ser igual a? 0. Perfeito. Tá chata essa equação, né, gente? Porque olha só, eu tenho 3 tensões aqui, tá? E 2 eu não sei. Eu não teria como resolver essa equação. Só que aí eu pergunto para vocês, será que eu não sei a tensão em cima do resistor nessa etapa? Será? Tá passando corrente nesse resistor, gente? Não, não está. Qual é a tensão em um resistor que não tem corrente? 0. Portanto, VD vai ser igual a VI. A tensão sobre o diodo é igual à tensão da fonte, tá? Mas como é que deu menos VI de pico aqui? É que nesse caso aqui, a tensão da fonte está em seu semiciclo negativo. Então, a tensão do diodo acompanha a tensão da fonte. Se a tensão da fonte for positiva, a tensão do diodo é positiva. Se a tensão da fonte for negativa, a tensão do diodo é negativa. Legal, Veja, né? que bacana. Legal, Que né? demais! É isso que eu quero que vocês entendam. Essas pequenas coisinhas, esses pequenos circuitos equivalentes, tem que ficar claro para vocês. E se vocês não entendem o circuito, tenta desenhar o circuito equivalente deles. Fechou? Entendemos para o retificador mais simples, que é o meia onda. Agora vamos para o retificador de onda completa, que é esse cara um pouquinho mais esdrúxulo aqui, tá? Bom, vamos pegar nossa fonte de novo, vamos pegar nosso componente, nosso voltage aqui, vamos colocar aqui e vamos começar a desenhar esses caras, tá? Esse diodo aqui está conduzindo. Então, se esse diodo aqui está conduzindo, eu tenho que botar resistência também.
Se esse diodo aqui está conduzindo, então eu vou desenhar ele assim. Como um circuito, como um curto-circuito, tá? Segue por aqui. Esse cara eu vou desenhar como um circuito aberto, porque ele não está conduzindo nessa etapa. Desce por aqui. Esse cara, esse outro diodo, eu sei que ele está conduzindo. A gente já fez essa análise. Então, eu faço isso aqui, ligo aqui e ligo aqui. Tá. E esse negativo aqui da minha fonte, eu vou ligar ele aqui. Faltou só o último diodo ali. Esse último diodo, ele está ligado nessa parte positiva e eu sei que ele bloqueia, que ele está bloqueado. A gente já fez esta análise. Então, eu vou desenhar ele como um bloqueio, como um circuito aberto. Então, a minha corrente, ela segue por aqui, vem para cá, desce aqui no meu resistor, segue por aqui, desce por aqui e vem para a fonte. Tá? Nem vou precisar desenhar a próxima etapa de operação. Ela seria o... Vou desenhar. Não precisava, mas vou desenhar. Deixa eu ver se eu consigo fazer um... Ah, tá aqui, um duplicate. Isso. Vou fazer um duplicate aqui. E vou mudar só algumas coisinhas. Nessa outra etapa de operação, gente, o que vai acontecer? Esse cara aqui cai fora. Essa tesoura é tudo. E esse aqui cai fora. Isso. A segunda etapa de operação, as coisas invertem um pouquinho. Esse cara aqui vai estar bloqueado. E esse cara aqui vai estar conduzindo. Esses dois. Este aqui e esse aqui estão conduzindo. E esse cara que está aqui, ele está bloqueado. Perfeito. Deu para captar a ideia, né, gente, do que está acontecendo. Vamos tirar um print aqui. Vou duplicar esse cara aqui. Vou tirar esse cara aqui. E vou ter que tirar tudo isso aqui também. Só queria que desse para aumentar o tamanho dessa borracha aqui. Tá. Pronto. Enfim. Vou fazer algumas marcações aqui, tá? Aqui a gente já tem a tensão de entrada, aqui a gente tem a tensão de saída. Aqui a gente tem a tensão sobre um diodo. Acho que não. Positivo aqui e negativo aqui a tensão sobre esse diodo. E a tensão sobre esse cara aqui é a mesma coisa. É positiva aqui e negativa aqui. Tá? Vou dar nome para essas tensões. Um ali vai ser o VD3, que é aquele cara ali de cima. Só para seguir a nomenclatura que eu estava utilizando ali, não necessariamente precisa, tá, gente? E o outro ali de baixo vai ser o VD4. Beleza. Tá ruim de enxergar assim, né, gente? Ainda não tá muito claro aqui isso. Eu vou redesenhar melhor ainda esse circuito para a gente entender como é que ele vai funcionar. Tá? Eu vou ir ali no simulador e vou redesenhar ele. Bom, vamos pegar a nossa fonte.
colocar nossa fontezinha aqui. Vamos pegar a nossa resistência. Colocar ela aqui. Não fica mais fácil se tu selecionar o circuito inteiro e copiar e colar? E depois só editar? Pode ser, boa ideia. Vamos fazer isso a próxima. Agora vamos começar a fazer as ligações, ó. Essa ligação aqui não precisa ser dessa forma como tá aqui, ó. Ela pode ser simplesmente feita assim, ó. Pum, 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 pum. Pum, pum. Beleza. Aqui eu tenho um diodo, certo? O lado negativo desse diodo está conectado no positivo da minha fonte. E o lado positivo desse diodo está conectado aonde? Negativo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui a entrada do diodo. Tá? Aqui eu tenho um ponto. E o outro ponto desse meu diodo está conectado no negativo da minha fonte. Beleza. Agora eu vou seguir esse caminho aqui. Ligo no positivo da minha resistência aqui. E pronto. Eu terminei, ó, toda essa partezinha aqui eu já desenhei. Agora o negativo da minha resistência eu tenho que conectar no negativo da minha fonte. Então, bora lá. Pronto. Fiz a conexão da resistência. Agora, essa conexão do diodo ela também tem que aparecer. Veja, o negativo da minha resistência está conectado no positivo desse meu diodo, certo? Então eu vou desenhar aqui o positivo desse meu diodo. E o negativo desse meu diodo está conectado aonde? O positivo da fonte. Eu vou botar os diodos aqui para não ter confusão, tá, gente? Agora eu vou perguntar para vocês. Qual é a tensão que esses diodos têm que suportar? A tensão de pico da fonte. A tensão da fonte. Vou até levar isso aqui para lá agora. Ainda mais que eles estão tudo em paralelo com a fonte, né? Exato. Era essa, na verdade, a resposta que eu queria que vocês me dessem. Esses diodos estão todos em paralelo com a fonte. Eles vão ter que suportar a tensão da fonte. Vocês vejam, ó. A um primeiro momento, esse circuito não tem nada a ver com esse circuito aqui. Mas assim, ó, nada a ver. Mas vocês viram que desenhando e arrumando as ligações, a gente chegou na mesma conclusão? Deixa eu só, para evitar confusão, gente. Deixa eu só dar um nome aqui para eles. Não dá para eu editar o... Não dá para eu editar o número deles aqui. Eu achei que dava para editar o número. No momento seria 311 positivo e depois em outro momento seria menos 311? Sim. Mas aí quando vai no outro momento muda os diodos, né? Mas... Vocês entenderam como é que eu saí de um circuito e fui para outro? Uhum. E esses aqui são o mesmo circuito, na verdade. Eu apenas redesenhei eles de uma forma que fica mais fácil para eu fazer Kirchhoff. Então, quando o Tibola dava para vocês aqueles circuitos lá, que ele puxava um fio daqui, puxava um fio de lá, puxava um fio do outro, e vocês ficavam, meu Deus, por que eu tenho que reorganizar esse circuito do diabo? É por causa disso. Porque muitas vezes em eletrônica, a gente plota, a gente
monta um circuito que para uma análise geral ele está mais aceitável, mas quando a gente vai fazer uma análise em etapas, a gente tem que transformar ele em algo mais fácil da gente fazer malhas. Tá? Então é isso, gente. A tensão que esses diodos, tanto o VD3 quanto o VD4, tem que suportar vai ser a mesma coisa que a tensão desse cara aqui. Lembrando, a tensão está no seu semiciclo positivo aqui. Então eu tenho uma tensão positiva sobre o negativo do meu diodo. Tá? Se eu tenho uma tensão positiva sobre o negativo do meu diodo, o diodo entende isso como uma tensão negativa. Então ele bloqueia. Neste momento, tanto esse diodo, que é o VD3, quanto esse diodo, que é o VD4, eles estão bloqueados porque a tensão está no seu semiciclo positivo. E é assim que a gente descobre a tensão sobre os componentes. A gente faz... E vai ser assim para todos os circuitos, gente. Para todos que a gente analisar. Vai ser assim nos circuitos controlados, vai ser assim no retificador trifásico, vai ser assim no conversor buck, vai ser assim no conversor boost. Você tem que desenhar o que está conduzindo e o que está bloqueado. E aí o que está bloqueado, tu coloca um nome de tensão ali e aí faz a malha. Perfeito, pessoal? Tranquilo, tranquilo. É isso aí, gente. Isso é o que eu tinha. Claro, ainda tem os cálculos que a gente tem que ver agora da corrente média, da corrente de pico, que esse diodo vai ter que suportar, da sua corrente RMS. Esses são os próximos cálculos, tá? Então, agora eu quero que vocês leiam de novo o material, deem uma estudada de novo nesse material, agora considerando tudo isso que a gente viu aqui em aula, tá? E tentem absorver um pouco mais do conteúdo que está ali, tá? Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram ver, me chamem. Não sei, eu acho, gente, vamos fazer o seguinte, ó. Semana que vem, quinta, vamos nos reunir de novo na quinta. O que vocês acham? Que aí a gente conversa sobre isso de novo. Pode ser? Pra mim também pode ser. Tá. Eu acho que essa nossa conversa rendeu hoje, mas eu vou ressaltar, gente. Estudem por conta. Deem uma olhada no material por conta. Ok, legal que vocês entenderam o que eu falei aqui, mas é muito importante que vocês tentem fazer o que está ali, que vocês tentem exercitar e que vocês venham com dúvidas, tá? Vamos desenvolvendo esse conhecimento junto, tá? Obrigado pela participação de vocês, pessoal. Obrigado pela presença. E nos vemos quinta-feira, então, tá, gente? Fechou. Valeu, professor.